Bom, pessoal, é importante a gente fazer essa colocação aqui para você, para que a gente entenda bem como a gente vai trabalhar esse assunto. A homofobia é uma violação do direito humano fundamental de liberdade de expressão da singularidade humana, revelando-se um comportamento discriminatório. As leis em vigor no Brasil ainda não prevêem o crime de homofobia. Mas a Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3º, inciso 41, que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos de liberdade fundamentais. Bem, dando continuidade a esse assunto agora, eu recebo no nosso estúdio aqui o doutor, vou botar o DR ali, que o homem estudou aqui 10 anos, para botar o DR, o doutor Eric Moraes, ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da ABRACRIM, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas da OAB Seccional Maranhão. Doutor, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Deixa eu puxar para cá para a gente manter aqui proximidade com distanciamento, como diz o amigo meu. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Érico, vamos em cima desse assunto, porque depois do que eu li ali, eu achei uma coisa interessante. Então quer dizer que no Brasil não existe uma lei ainda direta contra a homofobia. Muito bom a gente tocar nessa parte. Uma novidade jurídica bem recente agora, Sérgio, é que o crime de homofobia tem um entendimento do STF que ele pode ser tipificado agora como crime de racismo, como você acertadamente falou. Ainda não existe o crime de homofobia e também é preciso a gente ressaltar que até o próprio crime de racismo, ele só tem apenas 30 anos. Ele foi promulgado pelo presidente José Sarney em 89. E existe alguma lei estadual que possa concretizar esse tipo de crime? Ainda não existe, porque essa competência, ela é Ela é federal. Exatamente. Isso que eu ia explicar, da Constituição, para uma criação de uma lei ordinária. O que a gente tem que lutar, todos esses movimentos, a sociedade civil, junto com a OAB, a Associação Brasileira dos Criminalistas, é apoiar essa iniciativa, que esse projeto de lei venha a ser colocado em pauta e logo a gente tem essa... Mas existe, então, assim, já existe uma movimentação em torno disso. Na Câmara Federal, um projeto de emenda constitucional para que haja essa alteração, ou então para que se crie essa lei de homofobia no Brasil? Sem sombra de dúvidas. O fato de que isso ainda não está promulgado não quer dizer que não existe uma luta. Existe uma luta ainda já de muito tempo em relação a esse assunto. Que existe ainda um conservadorismo do nosso próprio Congresso, mas que foi rompido agora com a decisão do STF, e quando tiver a criação da lei, sai a tipificação pelo crime de racismo e entra essa lei específica. Doutor, me diga uma coisa, durante esse período da pandemia, mais precisamente, onde as pessoas ficam isoladas, a gente tem visto aí. Quer dizer, esse tipo de crime ele sempre existiu, doutor? Parece que no período de pandemia ele já aflorou. A coisa tem aparecido mais. Como é que a associação tem tratado esse tipo de coisa nesse período de pandemia? Certo, a pergunta é excelente. A OAB, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, a qual sou presidente, durante o período mais crítico da pandemia, teve um crime bem característico em relação ao povo preto, que é a afroconveniência, quando a pessoa quer se tornar preta para um único momento, seja para passar num vestibular, num concurso público, num edital. Então foi assim que a OAB, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União lançaram um site para recebimento dessas notícias. O nome desse site é Observatório de Cotas Raciais. Tem lá o banner, tanto no site da OAB, quanto no site da DPE, Defensoria Pública do Estado, e da DPU, Defensoria Pública da União. Você vai clicar no banner e vai cair dentro do site. Lá você vai poder fazer sua denúncia, colocar uma foto, colocar um vídeo, acompanhar, saber todo o tratamento que está tendo a sua denúncia. E isso foi justamente por causa de um problema que foi muito repercutido durante esse período, que eram essas vagas, principalmente de vestibulares na UFMA, onde pessoas estavam se tornando como negros. Já são mais de 400 casos investigados só na Universidade Federal do Maranhão. Outro dia eu estava com
Conversando com minha esposa, e eu juro para você, porque às vezes a gente comete o erro por falta de informação, né? Ou por não acompanhar diretamente essas coisas. Porque você vive o dia a dia, então porque antigamente você falava, pô, é preto, não, preto é discriminatório, não se fala, é negro. Aí negro não pode mais, agora é afrodescendente. Qual é o termo utilizado corretamente quando você quiser se referir a uma pessoa? Né? Porque, vamos supor, amarelo é amarelo mesmo, né? Até o fim é amarelo, não tem, né? Amarelo descendente, não tem não sei o que, azul, vermelho. Porque eu juro para o senhor, não tenho, trabalham comigo aqui, né? Eu sou chamado de pescoção, pescoço de ganso, narigudo, um monte de coisa. Mas eu juro para o senhor, qual é o termo utilizado hoje quando você se refere a uma pessoa preta ou negra? Como é que se utiliza agora? Em relação a esse direito, é preciso a gente estabelecer um limite entre intimidade e privacidade, né? Como você mesmo figurou. Você tem intimidade para chamar determinadas pessoas da maneira que você acha própria. Vocês têm essa conveniência. Teve uma polêmica, né, que surgiu através do Babu Santana no Big Brother Brasil, no qual ficou essa polêmica, se pode chamar de preto ou de negro. Gente, pode se chamar aqui no Brasil das duas formas. Essas palavras, elas eram usadas contra essa população. Então, como elas não tinham o apoio, e não tem até hoje, após mais de 500 anos, não tem o apoio, a gente transformou tanto a palavra negro quanto a palavra preto em uma coisa boa. Você vê que tem grupos de pagode com esse nome, bandas de reggae. Então a gente fez uma mudança, né, uma resistência cultural em cima e adotamos para o nosso povo ser chamado de negro ou ser chamado de preto. Mas isso, gente, é para quem tem intimidade, porque a forma certa de você chamar qualquer pessoa é pelo nome. É isso mesmo. Você tem toda a razão. Quer chamar alguém, chama pelo nome. É porque esse povo tinha mania de chamar, meu pretinho não sei o quê, meu branquinho não sei o quê, né? Exatamente. Agora chama pelo nome que é melhor, com respeito, na qual a pessoa deve ser chamada. Ainda há muito preconceito por debaixo dos panos aqui no nosso país, doutor? Sérgio, com certeza. O Brasil é o país mais racista do mundo, na minha opinião, né? Justamente porque... Mas é uma coisa velada, né? Exatamente. O que dói mais. Né? Exatamente. É esse o maior problema quando a gente trata desse tema aqui no Brasil. Como o racismo, ele é um exercício tecnológico de poder, ele se reinventa, Sérgio, mais rápido do que uma bomba atômica, do que os nossos celulares. Então, no Brasil, ele tem essa característica de ser extremamente silencioso. Isso faz com que as pessoas ainda façam a pergunta se existe racismo aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, a gente vê o movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, a gente tem um choque entre racistas e a população antirracista. Aqui no Brasil, a luta ainda é muito embrionária, né? Apenas 30 anos da promulgação da Lei K.O., né? E você vê aí tanto a injúria racial com penas muito brandas. Então a gente precisa estimular a criação dessa população antirracista que vai apoiar ações afirmativas que vão diminuir esse tempo dessa desigualdade. Como é que é tratar essa questão de raça em um estado, né? Não vou nem abranger muito, numa ilha como a nossa, onde mais de 70% da população é negra. No caso, eu como o pescoção aqui, o narigudo, eu sou uma minoria aqui. Como tratar essa questão dentro de uma ilha onde 70% da população é negra? A pergunta é excelente, mais uma vez, meu amigo. A gente trata o racismo em várias modalidades. Aqui em São Luís não é muito diferente das outras capitais brasileiras, de outros estados brasileiros. Existe o racismo estrutural, né? Existe uma estrutura com várias camadas, entre qual você vai ter uma ideia com uma cidade igual São Luís. Quem leu Tambores de São Luís de Josué Montello tem uma nítida noção de o quanto essa cidade é preta. Ela se parece muito mais com a África do que com qualquer cidade da Europa. E o que acontece é que a gente sequer tem uma secretaria de igualdade racial na prefeitura. E a gente já está em um outro momento, que além da secretaria de igualdade racial, a gente precisa de uma secretaria de reparação histórica ao período da escravidão. Um crime de lesa humanidade que é imprescritível, que o Brasil sequer foi condenado.
A OAB recebeu agora, através da Comissão da Verdade, um dossiê, Sérgio, de pirataria francesa nos nossos quilombos. Estão entrando nessas áreas e roubando todo aquele material histórico que está ali presente. Então, é muito difícil ainda a luta contra o racismo, mesmo com a nossa população sendo mais de 70%. Lá nos Estados Unidos, eles são apenas 13% da população. E eles conseguem comover ainda uma parte e formar maioria. Aqui no Brasil, nós somos maioria e não conseguimos pautar nada na agenda política do país. Por quê? Por causa dessa cor, né? Não, estou falando por que não consegue essa união, né, entre as pessoas para lutar pelos seus direitos, para dar voz. Vamos supor, num período como esse, falta tolerância? Sem sombra de dúvida. Quando eu falei a nossa cor é porque quando a gente trata de qualquer temática do povo preto, a gente vê as coisas promulgadas, né? Os nossos direitos estão ali escritos, mas a gente não consegue colocá-los em prática. Então a gente tem uma diferença aí do direito formal, né? Que é aquilo que está lá promulgado, e o direito material, que é essa atividade. E o que acontece é que o racismo mesmo, né? Impede com que isso aconteça. Esse período de intolerância, né, de polarização do país entre correntes políticas, durante a pandemia, maior o número de violência contra negros, são negros que morrem mais por Covid. Isso tudo vai ampliando em momentos tão turbulentos e nebulosos como esse que a gente vive atualmente, né? Doutor Éric, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença do senhor. Dizer que é muito importante ter alguém como o senhor que tenha e leve essas palavras para as pessoas, para que a gente possa, pelo menos, tentar construir uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade melhor, que a gente possa conviver de forma igual, conviver com o nosso irmão, com o próximo. Né? Eu fiquei mais uns 10 minutos em pé ali falando, você ouviu no começo do programa, falando sobre essa questão da intolerância, da falta de respeito, da falta de amor. As pessoas perderam o valor à vida, é um negócio impressionante. E eu não estou falando isso só de negro, branco, pardo, verde, amarelo, azul. Estou falando das pessoas, do ser humano, sabe? Hoje em dia, por causa de um tênis, você toma um tiro na cabeça, por causa de um relógio, você toma, sabe? Quer dizer, o pessoal está um ser humano matando o outro, sabe? Como se fosse um cara preparando uma galinha para o almoço. É um negócio, sabe, fora do comum, é inacreditável como se perdeu, não se dá valor à vida, doutor Éric. As pessoas precisam dar mais valor à vida, respeitar o próximo, sabe? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, eu acredito nisso. Você não é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado. Agora, se não te faz bem, se afaste, vai viver a sua vida, deixa a pessoa viver a vida dela, ponto. Agora a gente vê umas barbáries que deixam qualquer um assustado. Às vezes eu fico com medo de ligar a televisão em casa para mostrar, deixar minha neta assistir um programa de televisão, porque é só sangue que você vê o tempo inteiro aí. É a luta pela volta dos direitos humanos, né? Uma situação muito crítica, a vida muito banalizada, né? A nossa moral sendo destruída e momento que a gente precisa de pessoas como você também, Sérgio, que está aqui no Balanço Geral que eu assisto, todo dia amplificando, denunciando, relatando casos de racismo. A parceria com a imprensa, a divulgação, esse trabalho é importantíssimo para a gente reverter todo esse processo, esse genocídio negro, né? Essa máquina de moer pessoas que está em forma aqui no Brasil há muito tempo. Voltando àquela pergunta que eu fiz para o senhor sobre como você tem que chamar a pessoa pelo nome, é claro, mas é porque nós somos da imprensa e às vezes você tem que se referir sobre o caso, principalmente quando há um problema como esse de racismo. Então é o termo que a gente geralmente tem que utilizar para poder repassar a informação para as pessoas que estão lá fora. Não é para utilizar no dia a dia, é para você repassar uma informação. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Doutor Éric, muito obrigado. Viu? Quero dizer ao senhor que as portas do Balanço Geral sempre estarão abertas, que precisar da gente aqui, que a gente puder passar a boa informação e o esclarecimento para as pessoas, nós estamos às ordens aqui. Meu amigo Sérgio, muito obrigado. Você sabe que eu estou sempre à disposição, é só chamar que a gente está lá na OAB e a gente vai fazer aqui aquele trabalho de atendimento, de aquela rede de proteção a todas essas vítimas. Se alguém quiser entrar em contato com a associação, como é que faz? Isso, vai na sede da OAB, fica ali perto do fórum, né?
perto da Secretaria de Saúde, mas também pode procurar as redes sociais da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e também da Associação Brasileira de Criminalistas. A gente vai estar respondendo e fazendo a atuação que você merece. E obrigado pela audiência qualificada, né? Que assiste a gente direto aí. É verdade, é verdade. Eu adoro esse programa. Um abraço. Obrigado, doutor Eric.